Levítico capítulo 4. Sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que não se deve fazer, e proceder contra alguns deles, se o sacerdote que é ungido pecar de modo a trazer culpa sobre o povo, trará como oferta ao Senhor, pelo seu pecado, que pecou, um novilho, um jovem filho da manada, sem defeito, por sacrifício pelo pecado. E trará o novilho até a porta da tenda da congregação, diante da face do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e cortará no pescoço, em sacrifício o novilho, diante da face do Senhor. Então o sacerdote que é ungido tomará parte do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote imergirá o seu dedo no sangue, e daquele sangue lançará a esmo 7 vezes diante da face do Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá parte daquele sangue sobre as pontas em forma de chifre do altar do incenso aromático, diante da face do Senhor, o qual está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E tirará toda a gordura do novilho para o sacrifício pelo pecado, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está junto aos lombos, e o redenho que está acima do fígado, com os rins, ele os tirará. Como se tira do boi do sacrifício de oferta de paz, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça, e com as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, enfim, o novilho todo, levará para fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Sacrifício pelos pecados do povo. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos da assembleia, e se fizerem algo contra qualquer dos mandamentos do Senhor, concernente às coisas que não se deve fazer, e forem culpados, e quando o pecado que pecaram for conhecido, então a congregação oferecerá o novilho, um jovem filho da manada, por oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho diante da face do Senhor, e será cortado no pescoço em sacrifício o novilho diante da face do Senhor. Então o sacerdote que é ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote imergirá o seu dedo em parte daquele sangue e o lançará a esmo 7 vezes diante da face do Senhor, diante do véu. E parte daquele sangue porá sobre as pontas em forma de chifre do altar, o qual está diante da face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho do sacrifício pelo pecado, assim lhe fará, e o sacerdote fará expiação em favor deles, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da congregação. Sacrifício pelos pecados de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer algo contra qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Deus, concernente às coisas que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que pecou chegar ao seu conhecimento, então trará pela sua oferta um cabrito tirado das cabras, um macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode macho e o cortará no pescoço em sacrifício, no lugar onde se corta no pescoço em sacrifício o holocausto, diante da face do Senhor. Oferta pelo pecado é. Depois o sacerdote com seu dedo tomará parte do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas em forma de chifre do altar do holocausto.
Então o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício e da oferta de paz. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. Sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa. E se qualquer outra alma do povo da terra pecar por ignorância, fazendo algo contra qualquer dos mandamentos do Senhor, concernente às coisas que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu chegar ao seu conhecimento, então trará pela sua oferta uma cabrita tirada das cabras, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que pecou. E porá sua mão sobre a cabeça do sacrifício pelo pecado, e cortará no pescoço em sacrifício o sacrifício pelo pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas em forma de chifre do altar do holocausto, e todo o restante do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura dela, como se tira a gordura do sacrifício de oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ela será perdoada do seu pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira, uma fêmea, para a oferta pelo pecado, sem defeito a trará. E porá sua mão sobre a cabeça do sacrifício pelo pecado, e a cortará no pescoço em sacrifício por sacrifício pelo pecado, no lugar onde se corta no pescoço em sacrifício o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará parte do sangue do sacrifício pelo pecado, e o porá sobre as pontas em forma de chifre do altar do holocausto. Então todo o restante do seu sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício das ofertas pacíficas. E o sacerdote as queimará sobre o altar, segundo as ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ele fará expiação dos seus pecados que cometeu, e lhe será perdoado o pecado. Levítico capítulo 5. Sacrifício por pecados ocultos. E quando alguma alma pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja porque o viu ou porque o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma alma tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de ser rastejante, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma alma jurar irrefletidamente, falando com os seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem irrefletidamente fala com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será em uma destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo em uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou. E o seu sacrifício pela culpa trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita tirada das cabras, em sacrifício pelo pecado. Assim um sacerdote fará expiação em favor dele, concernente ao seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para trazer um cordeiro, então trará para sacrifício pela culpa que cometeu ao Senhor, do errolas ou dos pombos jovens, um para sacrifício pelo pecado e o outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para sacrifício pelo pecado, e torcerá até arrancar sua cabeça para fora do seu pescoço, mas não dividirá em pedaços. E do sangue do sacrifício pelo pecado lançará a esmo sobre a parede do lado do altar. Porém, o que sobrar daquele sangue será espremido para fora, à base do altar. Sacrifício pelo pecado é. E da segunda fará holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote fará expiação em favor dele, pelo seu pecado que pecou,
e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombos jovens, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de 1 efa de farinha fina para oferta pelo pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima incenso algum, porquanto é oferta pelo pecado. E o trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia, como sendo uma porção memorial, e a queimará sobre o altar, segundo as ofertas queimadas do Senhor. Oferta pelo pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação em favor dele, pelo seu pecado que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. E o restante será do sacerdote, como oferta de alimentos. Sacrifício por causa de sacrilégio, pecados nas coisas santas, cometido por ignorância. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor para sacrifício pela culpa um carneiro sem defeito, 2 rebanhos, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para sacrifício pela culpa. Assim fará restituições pelo pecado que fez contra as coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro do sacrifício pela culpa, fará expiação em favor dele, e lhe será perdoado o pecado dele. Sacrifício pelos pecados contra os mandamentos cometidos por ignorância. E se alguma alma pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará o sacerdote um carneiro sem defeito, tirado do rebanho, conforme a tua estimação, para sacrifício pela culpa, e o sacerdote, por ele, fará expiação do erro que cometeu sem saber, e lhe será perdoado o pecado dele. Sacrifício pela culpa é. Certamente se fez culpado diante da face do Senhor. Levítico capítulo 6. Sacrifício, feito depois de restituição, pelos pecados intencionais contra o próximo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma alma pecar e cometer transgressão contra o Senhor e mentir, negando ao seu próximo concernente ao que este lhe deu em guarda, ou concernente ao que penhorou na sua mão, ou concernente a roubo com violência, ou tiver enganado ao seu próximo, ou tiver achado a coisa que estava perdida e mentir, negando-o, e tiver jurado falsamente, ou fizer qualquer de todas estas coisas que um homem costuma fazer, nelas pecando. Será, pois, que, porque ele pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou com violência, ou o que obteve por enganar, extorquir, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou, ou tudo aquilo sobre que ele jurou com falsidade, e o restituirá no seu todo. E ainda sobre isso acrescentará a 5ª parte, aquele a quem pertence o dará no dia de seu sacrifício pela culpa. E o seu sacrifício pela culpa trará o Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para sacrifício pela culpa. Trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação em favor dele, diante da face do Senhor, e ele será perdoado de qualquer das coisas que tenha feito, ao tornar-se culpado nisso. Lei do holocausto, sacrifício queimado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. Ele é holocausto por causa do queimar sobre o altar, a noite toda até pela manhã. E o fogo do altar estará ardendo nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças compridas de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo,
O fogo que está sob o altar estará ardendo nele, não será apagado. Mas o sacerdote acenderá lenha sobre ele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo arderá continuamente sob o altar, nunca será deixado se extinguir. Lei da oferta de grãos de alimentos. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão diante da face do Senhor, diante do altar. E alguém dela tomará um punhado da farinha fina da oferta de alimentos, e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos, então queimará isso sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos, com coisas ázimas se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Não será assada, tendo em si levedo. Eu tenho dado isso a eles, como a porção deles das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como sacrifício pelo pecado e como sacrifício pela culpa. Todos os machos entre os filhos de Arão comerão dela. Estatuto perpétuo será isto através das vossas gerações, a respeito das ofertas queimadas do Senhor. Todo homem que as tocar será santo. Oferta quando os sacerdotes consagram a si mesmos para Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor, no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de um efa de farinha fina, para perpétua oferta de alimentos, a metade dela ao alvorecer e a outra metade ao anoitecer. Em uma assadeira se fará com azeite, assada trarás, e os pedaços assados da oferta de alimentos oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também um sacerdote, que de entre seus filhos for ungido em seu lugar, fará o mesmo. É um estatuto perpétuo ao Senhor. Ela será totalmente queimada. Assim toda a oferta de alimentos do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. Lei da expiação do pecado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Falarão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do sacrifício pelo pecado. No lugar onde se corta no pescoço em sacrifício holocausto, se cortará no pescoço em sacrifício o sacrifício pelo pecado, diante da face do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne dele será santo. Se o seu sangue for lançado a esmo sobre as vestes de alguém, lavará em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida em um vaso de bronze, será esfregado e será lavado na água. Todos os machos entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Mas nenhum sacrifício pelo pecado seja comido se tiver sido trazido do seu sangue para dentro da tenda da congregação, para fazer expiação no lugar santo. No fogo será queimado.